Bom, primeiramente eu toco, o meu principal instrumento hoje em dia é a rabeca. A rabeca, que é um instrumento parecido com o violino, né? Um instrumento acústico, com uma sonoridade mais rústica mesmo, mais grave, principalmente dependendo da afinação que a gente usa. E eu tenho diversos trabalhos usando a rabeca. Eu toco num cavalo marinho tradicional, que aí nesse caso eu não preciso de equipamento nenhum, porque tradicionalmente o cavalo marinho se faz na rua com a rabeca desligada, todos os instrumentos desligados. Nesse caso é só a rabeca mesmo que eu preciso. Mas eu também tenho trabalho com banda, em palco, em show, etc. Aí nesse caso, aí eu preciso amplificar a rabeca, né? Ligar ela no equipamento de som. Aí nesse caso, eu toco rabeca há 12 anos. Durante esses 12 anos, eu fui evoluindo nesse setor de... A gente vai aprendendo, né? Viajando pelo Brasil, pelo mundo, conhecendo outros rabequeiros, conhecendo muita gente. E aí a gente vai à procura do melhor equipamento. No começo, quando eu comecei a tocar, eu usava captador altamente peba, ruim, assim. Principalmente os nacionais, né? Que, no caso, os melhores captadores que a gente usa para rabeca, que são captadores de contato, são gringos. Os nacionais eu ainda não encontrei nenhum captador à altura para comparar com AKG, Fishman, Shadow, que são feitos fora do país. Infelizmente, né? Já ouvi, por exemplo, eu tenho um caso de Antúlio Madureira, que é um músico daqui, que Antúlio, eu já toquei num espetáculo com Antúlio, e ouvi o som da rabeca dele, e estava muito bom o som da rabeca dele. Eu fui perguntar que captador era aquele, ele disse, foi eu que fiz. Aí ele disse, foi eu que fiz. E eu fiquei com isso, fiquei encucado, porque... E ele disse, é um negócio besta, fácil só de fazer, não sei o quê. Agora eu não sei se esse captador dele dá problema, tipo RAM, sinal baixo, aí eu não sei, né? Porque aí na passagem de som é que você geralmente vê esses problemas. E aí, às vezes, é um problema que ele pode até fazer o captador dele, mas talvez ele leve um problema grande para o técnico de som dele. Mas de repente vale até uma investigação aí. Ele é muito criativo, cria instrumento de vários tipos, é um cara legal. E não é um cara careta não, ele usa tecnologia, e a rabeca tem um problema sério, como eu acho que quase todo instrumento acústico, que é microfonia. Então o captador de contato é o que, digamos assim, a possibilidade de microfonia é menor. E antigamente, no começo, minha rabeca era limpinha, né? Procurava tocar o som dela limpa. Mas com o tempo eu fui me influenciando, vendo gente usando pedal. Siba mesmo é um cara que, na época do Mestre Ambrosio, usava pedais de efeito, pedais de guitarra ligando a rabeca nela. E aí isso me influenciou, e também eu passei a investigar isso e procurar pedais. E os primeiros pedais que eu usei foram analógicos, né? Pedais aqueles tradicionais, delay. Depois eu comprei, eu acho, um auazinho, oitavador da Electro-Harmonix. E eu tinha um set de pedais analógicos. E usando eles, o meu técnico de som, que é Júnior do Carranca, reclamava muito do sinal e de RAM e botava a culpa nos pedais. E aí, o ano passado, eu investigando pedaleira, tentando também compactar, né, que a minha malinha de pedais estava ficando grande e eu queria loop. É um troço meio viciante, né? Eu acho que é meio parecido com tatuagem. Você vai comprando pedal, aí se deixar a mala de pedal fica gigante, né? Aí eu decidi investigar e pesquisar sobre pedaleiras, e eu vi alguns amigos usando, que não chama nem mais pedaleira, é Pod HD, que é um troço que tem tudo dentro. E aí eu investiguei uma da Line 6, que é uma top Pod HD da Line 6, e comprei uma que tem tudo. Já tá tudo ali dentro. Tudo que existe de pedal analógico tá ali dentro. E também loop,
wah-wah e amplificadores dentro. Uhum. Simuladores de amplificador Marshall, Fender. Então você faz e você liga num cabo no computador. Com relação à rabeca limpa, o meu técnico de som gostou muito e disse que ganhou volume. Quando o volume chegava na mesa lá na PA, já chegava com mais pressão. E ele acha que é da pedaleira, apesar de eu ter usado um amplificadorzinho que eu também comprei na Alemanha, que é um amplificador para instrumento acústico mesmo, feito para instrumento acústico, para violão, para violino. Para mim melhorou muito, usando esse, cortou totalmente o rame, acabou, não tinha mais ruído, zero ruído, ganhou ganho, né, volume. Aí assim, tem os prós e os contras. O único contra que eu encontrei foi o do pedal oitavador, que eu usava um pedal oitavador que na minha opinião é o melhor, que é o Micropog da Electro Harmonix. É um vermelhinho assim, pequenininho, que dá o oitavador pesado com punch, e o Line 6, o Pod HD Line 6 não chega nem perto. Mas aí é uma opção, né? Por enquanto eu estou satisfeito, não pretendo voltar para o analógico não. Então assim, meu kit de equipamento é a rabeca. Eu uso transmissor sem fio, né? Há muito tempo eu uso um transmissor AKG, porque acho importante o músico estar solto no palco. Eu gosto o tipo de música que eu faço é uma música alegre para cima, então eu não consigo ficar muito tempo parado. Aí eu me sentia muito preso com o fio. Aí fiz esse investimento, comprei um transmissor AKG 450, que é muito bom, nunca tive problema. Já estou com ele há uns 2, 3 anos, nunca tive problema. Por que eu toco rabeca? Rapaz, eu antes de eu conhecer rabeca, nem sabia o que era rabeca, existia rabeca, eu gostava de violino. Eu tocava violão, guitarra. Meu primeiro instrumento foi o violão, depois eu fui para guitarra e viola. Eu era das cordas e eu gostava de violino, tinha vontade de aprender violino, mas ouvia as histórias de que todo mundo dizia que para aprender a tocar violino tem que começar de criança, que é muito difícil, tarará. Existe essa coisa assim, que é uma coisa, não tem traste, é difícil, enfim. Aí uma vez eu fazia aula de violão, quando eu morei em Florianópolis, fiz aula de violão com um cara lá, e a mulher dele tocava violino. E eu falei, eu adoro violino, e posso dar uma olhada de curioso. Aí pedi pra ver o violino, ela me mostrou, aí eu disse, como é que faz isso? Aí fui tentar fazer alguma coisa, tirar um som. Aí foi horrível, porque e tentando fazer 2 notas em nada, aí tipo, confirmou a minha suspeita, que era um instrumento impossível de tocar, e, tipo, papagaio depois de velho não aprende, essa coisa toda. Aí brochei. Aí brochei, mas fiquei com aquilo, né? Eu gostava do violino. Aí, alguns anos depois, conheci o som do Mestre Ambrósio, que Siba tocava a rabeca. Quando eu ouvi, foi paixão à primeira escutada, digamos. Aí me apaixonei pela rabeca. Aí comecei a ouvir rabeca, não sei o que, outras bandas, outras coisas. E fiquei com vontade de tentar a rabeca. Massa. Aí vim morar aqui. Logo que eu cheguei, fui fazer aula com o Mestre Salustiano, porque vinha com esse sonho de aprender a tocar rabeca. Massa. Mas a minha ideia era ter um instrumento a mais no meu leque como músico, leque de opções, né? Tocava violão, guitarra e viola, queria ter um a mais, a rabeca. Eu não queria ser rabequeiro, tocar só rabeca. Mas aí a coisa mudou e cresceu, eu aprendi muito rápido, virou meu cartão de visita, aí já botei nome artístico Cláudio Rabeca. Aí hoje violão, guitarra, essas coisas só em casa, ou quando eu faço uma trilha, alguém me encomenda uma trilha, para compor, mas a rabeca é que paga minhas contas. Com esse equipamento que eu comprei, que diga-se de passagem é caro, tanto o pod como principalmente o
o amplificador alemão que eu comprei, sem esse equipamento eu ia suar muito a camisa para conseguir o timbre do instrumento, por exemplo, próximo do que a gente consegue no estúdio, por exemplo, com um microfone bom. Ao vivo ele sempre fica com um som muito metálico, um som muito médio. A rabeca é um instrumento que geralmente tem muito médio, então você tem que compensar para não ficar aquele som de lata, aquele som agudo, chato, para tentar amaciar o som dele, deixar ele próximo do que a gente consegue no estúdio de gravação. Hoje em dia eu consigo, por causa desse investimento que eu fiz e também com o tempo de experiência que eu tenho, conseguir dizer para o técnico de som, que eu acho que é um dos grandes problemas que alguns músicos têm, não saber o que é grave, agudo e médio, frequência, e tá apitando e saber que frequência é aquela que está sobrando. Isso aí só o tempo é que te ensina, né? Mas a rabeca é um instrumento muito difícil de equalizar. Eu vejo muito rabequeiro que não sabe, a maioria não sabe equalizar sua rabeca. Ligou, saiu o som, ele diz, tá bom. Mas na verdade não tá tão bom assim, poderia melhorar muito. Eu não sei, cara, eu acho que a rabeca, por ser um instrumento difícil de equalizar e de coisar, não sei, talvez se existisse uma coisa feita focada para o instrumento, de tentar chegar ao som dele o mais fiel possível, já meio que estudando as características do instrumento. Por exemplo, se o instrumento tem muito médio, a maioria tem muito médio, de repente um captador que já corte boa parte desses médios, não sei, e que quando você colocar e ligar, o som já saia mais próximo e uma coisa talvez mais barata, sem rame, com um volume bom, um captador. Isso seria bem legal, assim. E até aqui no Brasil eu não conheço um captador com essas características, assim. No dia que eu conversei com o João sobre esse projeto de vocês, eu falei, imagina se fizesse uma coisa que eu tocasse uma rabeca virtual, que não existisse. Num show meu, iria fazer muito efeito visual, né? Eu fazer alguma coisa sem ter uma rabeca na mão, como se fosse, estivesse tocando uma rabeca, como se eu fosse um louco na rua, tocando uma assim, e saísse algum som. Sei lá. Uma gravação, sei lá, se gravasse as notas e você, com o movimento do braço, não sei, conseguisse fazer o som de uma rabeca. Seria algo interessante, na minha opinião. Eu sou muito xereta, não só com relação à tecnologia, mas com relação a cordas, por exemplo. Desde que eu comecei a tocar rabeca até hoje, eu insisto em procurar. O Marcelo D2 está à procura da batida perfeita. Eu estou à procura do timbre perfeito. E a procura desse timbre perfeito, que eu acho que é o timbre do instrumento, né? Que a rabeca, eu tenho várias rabecas, e cada rabeca, eu acho que ela tem o timbre perfeito, digamos. Ela merece uma corda específica e uma afinação específica. E eu sou muito xereta com relação a isso. Já gasto mesmo dinheiro com corda. Às vezes eu coloco uma corda nova, abro o encordoamento, coloco, toco, aí ficou bom não. Aí tiro, boto outro, diferente, e toco, tiro. Eu sou assim, eu sou xereta, pra ouvir o som. E às vezes eu gravo o som o mais fiel possível, gravo, troco o encordamento e gravo de novo e escuto os dois. Porque o ouvido pode enganar, né? Eu tocar e depois tocar de novo com outro encordamento. Aí eu comparo, né? Ouvindo os dois próximos assim. Eu faço muito isso. Já usei corda de viola, de violão, de guitarra, de cavaquinho, de bandolim, na rabeca. Tudo isso eu já usei, já testei. E com relação aos pedais, eu testei muito, principalmente o wah-wah. O wah-wah é um pedalzinho chato, eu já tive
Crybaby, eu acho, não, um da Vox. Quando eu ligava, eu acho que é normal isso. Ele aumentava o volume e se eu abrisse muito o agudo, dava microfonia. Então eu ficava meio limitado, o pé limitado. Se eu abrisse muito, ia no máximo do agudo, aí dava microfonia no agudo. Aí limitava a expressão do pedal, né? Aí ficava com menos, no lugar de fazer fazia menos, né? Porque se eu abrisse todo, o pé todo, dava microfonia. Aí, com esse meu HD Pod, a pedaleira, eu consigo equalizar isso. O pedal analógico, você fica preso à fabricação dele, né? O modelo dele. Tem alguns que são mais agressivos, outros menos. Aí na minha pedaleira tem vários tipos de wah-wah e dentro de cada um eu posso abrir ou fechar mais isso e posso aumentar e diminuir grave e agudo, tudo isso eu consigo. Aí eu consegui chegar ao mais perto do que eu gosto, assim. Mas eu tô sempre fuçando, velho. Eu sou curioso. É como se você pegasse um pedal analógico, wah-wah, aí aparece o desenho do pedal analógico do wah-wah. Aí você bota, aí botou o wah-wah, e você pode mudar a ordem. Eu aprendi muito a procurar timbres e diferentes jeitos de tocar a rabeca, principalmente em estúdio e principalmente gravando trilhas. Teve uma trilha que eu participei de um espetáculo de dança chamado Leve, que era uma trilha de Isaá, que eu participei da gravação. Gravei muita rabeca, tinha muita rabeca na trilha. Tinha uma parte, uma música, né, que a gente tinha que criar, que era uma parte meio para criar efeito de náusea, que era para deixar o público com náusea, tinha que ser efeitos sonoros irritantes e tal. Então a gente eu fiquei muito tempo, mudava o arco de posição, arranhava até fora do cavalete. Então eu fiquei muito tempo buscando sons diferentes. Em casa também, estudando instrumento. Hoje eu sei a força que eu coloco no arco dá sons, vários tipos de sons diferentes. E isso caracteriza muito o rabequeiro, no caso, que é a pegada do arco. Muita gente acha que talvez a mão esquerda seja principal, mas o arco, na minha opinião, é o principal do tocador de rabeca. Que é a sua pegada, é o jeito, é o balanço do arco, o supapo, como diz os mais velhos, que é o jeito de você dar um swing, ou você dar uma interpretação mais melodiosa, ou dar uma dinâmica. Tá tudo da mão direita. Mão esquerda é só para dar nota, né? Não tem muito. Se bem que tem uns efeitos trinados, umas coisas glissando, que é característica do instrumento, que também é legal. Mas essa coisa de mudar o som é muito do ar. Tem um exemplo que é nas minhas pesquisas, porque eu estou pensando até em comprar um violino elétrico, porque eu quero usar futuramente num trabalho que eu estou iniciando, usar distorção na rabeca. Só que eu já tentei todos os jeitos na acústica e da microfonia. Ligou o pedal, já não tem impossível, já tentei tudo. Tentei quase zerar a distorção, mas sempre deu microfonia. E eu descobri tem vendo vídeos no YouTube, já tem muita coisa de violino elétrico, de rock and roll, o cara tocando. Em Curitiba tem um violinista de uma banda de heavy metal pesado mesmo, death metal. Cara, distorção mesmo? Distorção. Cara de mal, cabeludo. E ele tocava guitarra e passou pro violino. Ele tocava violino, acho que há muito tempo. E ele decidiu arriscar e tocar na banda o violino. E o mesmo som. Se você fechar o olho, é uma guitarra, mesma coisa. E tem um vídeo dele na entrevista que
dos efeitos que no heavy metal existe, que é a meia palhetada, que é um som que você consegue dando pegando um pouco do seu dedo na corda da guitarra, chama meia palhetada. É um negócio, um agudinho que dá na nota assim, que é bem do heavy metal, uma característica. E ele, pô, eu tô fudido, não vou conseguir fazer esse efeito no violino. Ele fuçando, estudando, ele consegue esse efeito fazendo uma coisa que no violino é uma coisa como tocar errado, que é fazer aquele arranhado, botar força demais e fazer aquele arranhado chato. Ele descobriu que fazendo aquele arranhado ele consegue com a distorção, né? Foi pesquisando e tentando coisas que ele descobriu isso, entendeu? Uma coisa que era no violino acústico é um erro, você não pode fazer esse efeito tocando, que vai soar feio, mas que na realidade dele, com a distorção, passou a ser uma técnica, passou a ser uma coisa que poderia usar. Eu consegui já isso numa trilha que eu fiz. Eu gravei uma rabeca e dentro do programa lá de gravação tem os plugins e eu botei distorção, uma distorção e ficou, eu achei do caralho. Eu disse, porra, se eu conseguisse fazer isso no show seria massa, velho. E eu não consegui ainda, então ainda é uma frustração usar a distorção. Massa. Tem umas coisas que me limitam, que é dançar e tocar, e que eu gosto. E às vezes eu me arrisco, assim. Mas eu acho que precisaria um acompanhamento de alguém um ensaio, um estudo, que eu acho que se eu fizesse, é porque eu nunca levei isso muito a sério. Uma vontade que eu, só na hora do show é que eu tento, mas eu nunca ensaiei uma dança, mas eu gosto de me soltar mais o corpo, sabe? Antigamente eu era muito mais preso, muito mais, tocava presão assim, mas agora eu procuro me soltar mais e às vezes eu vou ver um vídeo, cara, o mínimo que você mexe faz uma puta diferença. A minha banda Quarteto Olinda é uma coisa mais despojada, porque a gente faz forró e eu divido a responsabilidade de falar com o público com o Yuri, que é o baixista. Então tira um pouco da pressão e aí com menos pressão você fica menos nervoso e aí você tende a ser mais espontâneo. Como já no meu trabalho solo, a responsabilidade está toda em cima de mim. Então, os meus primeiros shows eu sempre fiquei muito nervoso e às vezes falava demais, ou às vezes falava de menos. E agora eu percebo que eu estou falando mais naturalmente, como se eu estivesse na minha casa falando com amigos e tal, e busco isso, de não tentar não ficar nervoso e falar, ser objetivo, não falar tanto, mas falar o que eu preciso falar e perder o medo de olhar no olho do público. É buscar, eu acho que é espontaneidade, é isso, não ser falso. Massa. Não vir com um discurso pronto. Eu não concordo em fazer um show montado e trazer um discurso pronto, sabe? Eu gosto do improviso. Principalmente a rabeca, mas às vezes eu uso o auxílio do violão. São os dois instrumentos que eu uso para compor, violão e rabeca. A rabeca? Geralmente, primeiro a rabeca. Aí às vezes eu crio duas frases na rabeca, aí vou pro violão, pego a harmonia da música. Aí às vezes pela harmonia eu vejo, nessa harmonia tá careta. Aí boto um acorde diferente, aí esse acorde vai fazer mudar a melodia. Aí já pode dar uma ideia para a melodia ser mudada. Eu já fiz trilha de dança que eu acho que nem tinha rabeca. Porque como eu toco guitarra, violão e viola, já fiz trilha, criei música que não tinha, nem entrou a rabeca. Mas eu nunca penso na tecnologia antes, eu sempre penso depois. Eu sempre crio acústico, sempre crio, digamos, careta. Aí eu vou modernizar depois. Vamos nessa, aqui o som tá massa.